Tá gravando. Então, vamos lá. Estão vendo a minha tela, né? Não, não apareceu ainda, Não professor. está aparecendo não, professor. Agora sim. Agora apareceu. Isso, agora aceitei o Vitor. Mas eu aceitei o Vitor e o Vitor saiu da reunião. Estou aqui ainda, professor. Boa noite. Opa! Voltou? Eu te mandei mais um convite lá. Boa noite. Então tá. Gente, você sabe mais alguém que participa dessa aula? O Marcelino e o Roque não vai poder participar. Marcelino sou eu. Marcelo. O Marcelo. Marcelo. Então tá bom. Agora vocês estão vendo minha tela. F5. Tensões em molas helicoidais. Essa aula eu já não dei, não, né? Você comentou alguma coisa sobre mola, sim. Foi, professor. Acho que já deu esse aí, viu? A 1.1. Não, acho que eu só comentei porque nos outros, na 2.2 e na 2.1, tem bastante que fala sobre isso. Mas eu não apresentei para vocês, não fiz os cálculos. Tem umas 4, 5 fórmulas aqui. A 1.2 tem umas 40 fórmulas. Você passou a segunda, que é muita fórmula. Tem alguém perdendo. Vamos lá. Desliga os microfones, então, por favor. Tensão em mola helicoidais. Diálogo aberto. O estimado aluno, o conceito sobre molas mecânicas aborda um dos principais elementos de máquina, pois as molas mecânicas são um dos únicos elementos que tem a característica de armazenar energia e disponibilizá-la quanto ao sistema projetado, ou solicitar, né? Por quê? Porque ela a mola vai armazenar a energia, né? E quando solicitado, né, ela vai liberar essa energia. Tem mais alguém pedindo para liberar? Nem aparecendo aqui ele tá mais. Não. Então, a partir disso, né, a gente vai utilizar muito a mola nas máquinas, né, nos sistemas, né, para esse momento, certo? Desse modo, vamos estudar as tensões em molas helicoidais, o efeito da curvatura e deflexão, e as molas de compressão e suas estabilidades. Retomando o conceito de aprendizagem, temos uma empresa fabricante de mola para diversas aplicações com uma vasta gama de produtos, seriados e especiais. Nesse momento de aprendizagem, você será contratado como projetista para fazer parte de uma equipe para dimensionamentos de mola. Como atividade inicial, você deve saber como se calcular as tensões. Para isso, que método você deve usar? Como calcular as características padrões para dimensionamento, né? Então, a gente vai aprender um pouco sobre os métodos e sobre as dimensões.
As curvaturas influenciam nesse dimensionamento. Como devemos calcular as molas helicoidais para que elas tenham estabilidade? Devemos, portanto, entender o que são molas de compressão e quais as suas utilizações. A partir da SP, você deverá elaborar um relatório contendo todas as informações da dimensionamento, realizando e considerando feitas para o caso apresentado, né? Considerações feitas para o caso apresentado. Esse aqui é só uma forma da gente interagir, né, com o momento, né? Porque você vai ser um analista. Certo? Ao final dessa sessão, você terá condições de dimensionar molas, em especial cálculos de tensões, verificações de como os efeitos de curvatura e reflexão influencia no dimensionamento de molas helicoidais e a observação de estabilidade para aplicação de molas de compressão. Então, a gente vai estudar a relação entre o momento em que a mola está relaxada e o momento de tensão da mola, né? Quando ela está no momento de tensão, ela está armazenando energia, né, no caso elástica, para, no momento que ela for acionada, liberar toda essa energia elástica, certo? Gente, nesse momento, e como a gente já viu as outras aulas, né, a gente pode perceber que a mola, ela vai transformar a energia potencial, a energia elástica, ela vai segurar como energia potencial, e a energia potencial transformada em energia elástica quando acionada. Certo? Tranquilo. Assim, fica evidente a importância dessa sessão, pois o dimensionamento correto evita falhas ocorridas pela má utilização da mola mecânica. Vamos, mão de obra, né? Vamos às obras. Então, como o professor falou, então, qual é o objetivo dessa sessão? Fazer uma observação onde, né, a posição da mola, ela vai ter um melhor rendimento e menos flexão entre os seus gomos, né, para que não haja um atrito e um rompimento, que nós tínhamos visto na seção 3. Da seção 1.3, né? Tensão de mola helicoidais. Então, iniciando o estudo das molas mecânicas, tem-se que elas são classificadas a partir da característica de suas construção. Por exemplo, com um fio, plano ou formato especiais. Formatos especiais. As molas helicoidais são feitas de fios que podem ser redondos ou quadrados, produzidas de forma a resistir tensões de tração, compressão e torção, né? Ou seja, essas molas que a gente é acostumado a encontrar aí no nosso dia a dia. Eu geralmente, quando falo de mola, gente, juro para vocês, eu me lembro daquelas molas que tinha nos bancos de bicicleta. Vocês lembram? Do que, professor? Não entendi. Eu lembro, principalmente aquelas da Monarch, né? Isso, cara, eu não sei porque fala em mola, eu lembro delas. Hoje acho que já nem tem mais aqueles bancos, né? Não tem.
Isso me reflete que eu sou velho. Tá. Não é que antigamente os bancos das bicicletas, eles tinham uma mola bem no centro, que eles eram tipo um sinal de maior, sabe? E daí, dentro do sinal de maior, eles colocavam uma mola. E aquela mola saía e ficava ruim. Deus o livre. Não sei por quê. Professor. O foco nessa sessão será as tensões em molas helicoidais, com fio redondo, pois são as mais utilizadas na indústria. Como nós vimos na figura 1.1, nos apresenta esse tipo de mola. Né? Foi como o professor falou, aquelas molas que a gente tem no dia a dia, que a gente usa para diversas coisas, tá? E como a gente já viu, né? Eu gostaria que... Deixa eu só mostrar aqui, ó. Qual é a diferença dessa mola, né? Esse é um modelo dessa mola aqui, né? De todas que são separadas para essa daqui. Você sabe me dizer? Eu acho que uma é de compressão e a outra é de... Me fugiu o nome aqui. Uma pressiona, a outra estica. Vamos lá no popular, né? Isso mesmo. Né? A gente já viu, né? Que essas molas aqui, elas têm que ter essa distância para quando elas se comprimirem, elas não encostar um no outro. Essa aqui já encosta no outro para quando elas... Agora eu esqueci, ai, que olha. Quando elas estavam na ponta, ainda brinquei, pensei em vocês e esqueci. Ai. Quando você faz a tração, né, delas, para elas puxarem, e a energia delas vai ser contrária, né? Uma das outras, certo? Essa aqui eu acho que é aquela mola de cama elástica, né? É bem parecido. E essas molas aqui são mola de torção, né? Essa aqui também é de torção, é o lacrezinho. Eu lembrei porque que vocês lembram dessa parte. Porque lá na 1.2, se não me engano, eu voltei aqui e mostrei para vocês, né? Eu falei aquela primeira parte para nós saber onde que estava a fórmula. Foi isso mesmo. Né? Utilizando uma mola helicoidal de compressão da figura 1.2, né? É possível realizar uma análise de esforço com base na geometria de molas. Considerando que a mola está em condições de equilíbrio estático sobre a ação de uma força axial, F, né? A gente já sabe que uma força axial é uma contração, né? Ou uma... Ai, sério que agora vai fugir esse nome? Nós falamos nas outras aulas, quando ela abre, agora fugiu tudo, né? Que provoca uma tensão de cisalhamento direta e um momento de torção T, em que temos T igual a F vezes D dividido por 2. Gente, lembrando que cisalhamento é o desgaste através do movimento, né, que se dá. Então, toda vez que a mola se movimenta, tem uma tensão de cisalhamento, certo? Seja ela por torção, seja ela por compressão, seja ela por esticar. Que ótimo. Considerando-se D o diâmetro, né, médio da espira da mola, né? Se nós voltar aqui, né?
esse diâmetro aqui, essa distância entre as molas, né? Que cada uma tem a sua, ó. Esse aqui parece que está bem juntinho. Aí esse aqui a gente tem que virar. Gente, essa aqui e essa aqui, elas funcionam diferente em relação a essa distância. Por quê? Porque a distância, lembrando, né? Ela vai ser esse... Nossa, era para ser bem retinho aqui, tá? Mas lembra que daí tem que ser esse raio aqui? Não vai ser exatamente igual essa distância aqui, vai ser esse raio aqui, ó. Né? Por que o professor fez torto? Porque ela vai fazer esse movimento aqui. Lembram disso? Vai sair do meio até onde está o movimento. Aí, essa distância desse tamanho aí, né? Lembram disso? Aí, considerando tal médio da espira e da mola. A tensão de cisalhamento máximo no fio pode ser obtido por T, né, máximo igual a T vezes R dividido por J, mais força dividido por área, né? Então, o T, a fórmula está aqui, né? Que é força vezes o diâmetro dividido por 2. Então, no lugar aqui, a gente vai pôr o T, o raio, né? E o J. O que é o J, professor? Então, o R é o raio do fio em milímetros e o J é o momento polar em milímetros a quarta, né? E A é a área em milímetros ao quadrado, certo? Então, esse J, gente, ele vai ser o momento polar. Então, se eu pegar e comprimir essa mola, né? Ela vai me dar esse... Deixa eu fazer de outra cor, fica mais ajeitado para vocês, né? Ela vai me dar essa compressão aqui, né? Ela vai ficar só essa parte vermelha, essa parte azul vai diminuir. Então, isso vai me dar o momento polar, é o momento em que ela está comprimida, né? E é elevada à quarta, certo? Que aí seria a largura, o comprimento, a altura e a pressão, cisalhamento. Por isso que é elevada à quarta. Tá? Sabemos que para um fio circular, podemos alterar a equação 1.2 da seguinte forma. Então, como o professor falou, né? No lugar do T, eu coloco F vezes D dividido por 2. Esse aqui é o diâmetro dividido por 2, que é o raio, né? O J, então, eu posso tê-lo como π vezes D a quarta dividido por 32. Que tá. Era para estar aqui. Mais a força, a área é π. Ah, lembrei por quê. Então, esse aqui, gente, quando eu tenho esse movimento, eu tenho essa diminuição aqui de área pela altura, correto? Então, eu tenho a área, que é uma circunferência, que é π r ao quadrado, certo? Porém, como eu estou falando dessa distância aqui, essa distância azul aqui, que ela dividida, que ela como que eu posso dizer assim? Ela é simplificada à quarta, aí a minha distância vai ser elevada à quarta, certo? Por isso que aqui o J é elevado à quarta, por causa da polar. Então, vai ficar π vezes, que é a área, né? Π vezes a distância elevada à quarta. Por que 32? Porque ele é 2 elevado à quinta, tá? Por isso 32, porque ele é 2 elevado à quinta. E aqui, oxi. Aí ele já dá direto para a gente não precisar pensar, tentar entender de onde que sai esse 2 à quinta.
Por que que ele é 2/5, professor? Porque ele é a soma da subtração do movimento polar pela área subtraído pelo raio, por esse raio aqui, né? Então, ele vai ser como se fosse assim, R⁻⁶ dividido por R, né? Que vai dar R⁻⁵, certo? Como ali a divisão era por 2, né? Eu vou elevar esse 2/5, certo? E por isso que eu tenho 32 aqui. Gente, sou sincero em dizer para vocês. Por quê, professor? Não sei. Em algum momento, esse volume, né? O volume pela vezes o cisalhamento, né? Ele dá esse 2/5. Agora, dizer para vocês que eu procurei, ainda fui falar com o Luiz, porque o Luiz, ele é engenheiro, ele é engenheiro mecânico, se não me engano, ele é engenheiro mecânico, e ele também falou que não sabia por que esse 2 era elevado à quinta. Mas aqui fica elevado a 32, e aqui é o quadrado, né, a área, então 2 ao quadrado é 4. Π vezes d ao quadrado dividido por 4, que é 2 ao quadrado, certo? É uma somatória, gente. Se é uma somatória, eu vou tirar o mínimo múltiplo comum entre eles, certo? Esse aqui, eu poderia mostrar para vocês como que sai daqui. Vocês querem? Ou eu só aceito a fórmula aqui? Mas aí tá tranquilo, professor. Tá? Porque assim, aqui você vai ter que tirar o mínimo múltiplo comum entre eles, aí vai ficar essa parte aqui como mínimo múltiplo comum, né? Por isso, aqui vai sobrar π elevado a 3, e aqui vai sobrar o π vezes 2, e aqui em cima, ó, ficou 2 vezes 2, 4, dividiu por 32, deu 8, certo? E aqui, mesma coisa, né? Foi 4 por 4, sobrou 4 aqui em cima. Então, é um envolvimento aí entre mínimo e múltiplo comum, simplificação de fração, que resulta nessa forma. Então, a figura 1.2 nos mostra a relação entre o D, o raio, que é a distância, né? A força e a tensão, a torção que tem na mola. Então, pegando a partir daqui, né, Professor. já vai mostrar para nós melhor. Né? Isso. Então, essa tensão aqui, gente, que é o meu problema. Né? Por quê? Porque no momento em que eu aperto a mola, isso aqui, gente, vai rodar. E é aí que ocasiona a tensão de cisalhamento. Eu não tinha nem ideia disso. Se alguém tinha alguma ideia, pode me ajudar. Mas eu não tinha nenhuma ideia que quando eu apertava a mola, os fios da mola, eles torcem, né? Então, eu descobri isso agora. Na torção deles é que me dá essa tensão, que é força vezes D dividido por 2. Também não sabia, não. Pois é. Professor. Oi? Então quer dizer que quando a mola está em determinado lugar que ela está sendo pressionada, ela está se movimentando ali? Não, quando você pressiona, ela vira. Os fios dela, tá vendo aqui, ó? Os fios dela viram. Quando você libera ela, os fios voltam ao normal. Esse movimento de virar, de fazer esse movimento aqui, ó, de fazer isso aqui, é que ocasiona o cisalhamento, que é o que nós vimos na aula 1.3, que fala sobre ela se desgastar e estourar.
que a mola ela não vai estragando aos poucos, né? Ela arrebenta de uma vez só, por causa dessa tensão de cisalhamento. Por causa desse movimento aqui. Entendeu? E ó, o D é o raio do fio, o diâmetro do fio, né? O D é o diâmetro do fio, por isso que ele é dividido por 2, para a gente ter só o raio, né? Porque a fórmula da área da circunferência é πr ao quadrado, né? Por isso que lá daí entra o 32. Alguma dúvida? Gente, essa fórmula eu gostaria que vocês copiassem. É só essa parte aqui. Tá? Coloca lá. Cisalhamento obtido. Tensão de cisalhamento. Daí coloca essa fórmula aqui. É bom você já ir fazendo seu formulário, gente. Pra gente já começar a treinar com ele. Deu? Bora lá. Essa semana eu vou tentar disponibilizar todos esses slides lá nas aulas, aí vocês podem pegar. E se o vídeo aparecer igual apareceu na outra aula, eu já disponibilizo ele também. Aqui alguma dúvida? Os elementos. Aqui a força, né, aplicada para a mola reduzir. Quando ela reduz, eu tenho um movimento de torção, né, em relação aos fios. Tá? Aí o Dzão é a distância dos extremos da mola e o Dzinho é o diâmetro do fio. Nos processos de produção de uma mola, devemos ter em conta que a curvatura da espiral é um fator importante. Assim definimos um índice de mola C. E temos, então, C igual a D dividido por Dzinho, né? O diâmetro da mola, né? Dividido pelo diâmetro do fio. E isso nós temos o C, né? Que é a curvatura da espira. Certo? Esse também é bom notar, né? Curvatura da espira é C, né? De curvatura, igual o diâmetro da mola dividido pelo diâmetro do fio. Aí, gente, logo então a gente vai explicar que essa fórmula, ela foi inicialmente feita, né, no modo experimental, né? Esse índice foi elaborado de forma experimental, pois se temos um índice muito pequeno, os equipamentos são os equipamentos não conseguem manufaturar a mola sem provocar deformação indesejadas no perfil do fio e no lado oposto. Ou seja, quando o índice é muito grande, a possibilidade de um fio não permanecer na área destinada ao processo de fabricação é elevado. Então, agora sim, quem que perguntou já hoje foi o Adriano. Agora responde sua pergunta. Então, quando eu comprimo a mola, ela fica se mexendo? Não, mas o ato de você comprimir quer dizer que ela vai se mexer. E se essa curvatura da espiral for muito grande, ele vai sair do lugar, ele vai ficar saindo, que é o que acontecia lá nas bicicletas.
Acho que é por isso que eu fiquei com esse pensamento. Mas isso é conforme o movimento, professor? É conforme a compressão da mola vai fazer o movimento. Então, isso naturalmente, por isso que você tem que calcular, não pode ser nem muito pequeno, para que não seja desprezível, e nem muito grande, para que ele fique se movimentando. É como que eu posso explicar? É como se a mola, o finalzinho da mola se abrisse, ou mexesse, andasse, certo? É como se o final da mola andasse. Entendeu? Entendi. É como se ela fosse puladinho. Sabe por que eu perguntei? Uma vez lá na fábrica, lá pegou um problema de uns atuador. E a mola era um pouco grande, aí ela funcionava poucos dias e parava de se movimentar. Toda vez que eu ia olhar, era como se a válvula tivesse um pouco deitada, assim. Por causa desse movimento, exatamente. Aí eu fui olhar um mais novo, ele tinha como se fosse um calço ao redor dele e ela encaixava para ela não sair do lugar. Isso, exatamente, por isso que ele fala aqui, ó. Os equipamentos não conseguem manufaturar a mola por provocar deformações indesejáveis no perfil do fio ou do lado oposto. Ou seja, quando o índice é muito grande, a possibilidade do fio não permanecer na área destinada ao processo da fabricação é elevada. Então, ou seja, o fio vai ficar se movimentando? Vai. E aí a mola sai do lugar. Quem que está pedindo para entrar? Ô, Victor. Ué? Muito bem. Entendeu? Agora, por isso que nos automóveis também é colocada aquela bandeja embaixo da mola. Você imaginou? Era isso mesmo. Né? Pela vibração, não só pela vibração do carro, mas também por causa do movimento de abrir e fechar a mola, o ferro vai ficar andando. Como é que eu posso dar um exemplo de alguma coisa que seja parecida, né? Mas é como se fosse um braço que virasse, que fosse pro lado, né? Sempre fosse pro lado. Então, assim pode provocar efeitos ou interrupções no processo produtivo, que é o que acontece com a tua mola lá. Por isso que ela não para quieta. Porque ou está muito grande para o espaço, né? E ela se movimenta, ou está muito pequeno para o espaço, que ela também se movimenta e para, quebra. Então, o que cabe? Pôr uma borracha embaixo, né? Se você põe uma borracha, talvez dê uma melhorada e aguente um pouco mais. Não digo que não vai dar problema, mas vai demorar um pouco mais, né? Se o outro já tem um suporte, então adaptar um suportezinho. Podemos também explorar o conceito sobre o índice da mola, observando no vídeo do link a seguir que demonstra um dos tipos de fabricação de mola. Se a relação for muito pequena, as cargas impostas no fio irá modificar o perfil do fio e provocar algum tipo de falha. Quando a relação C for maior do que o recomendado, as deformações necessárias para se formar a mola não ficam completas e o fio tende a ter muita variação dimensional, podendo sair do processo com formação diferente do necessário. Aqui, esse aqui já é mais para fabricação, né? Aí fica aí, ó, é 28 OOHFG DG84,
né? Aí vocês podem dar uma olhada lá no YouTube, se alguém se interessar pela fabricação. Então, gente, o que acontece? Quando ela está pronta, bonitinha, porém, ela ficou, a curvatura ficou muito grande, ela vai deformar o espaço onde ela está. Se ela não conseguir fazer isso, ela vai começar a se movimentar e parar, certo? Através do movimento de compressão e expansão. Expansão! Lembrei o nome. Expansão, né? De compressão e expansão. Aí ela vai sair do lugar ou vai tentar se acomodar, né? Se o material for mais duro que ela vai só ficar saindo do lugar. Só que também, no momento de fabricar ela, tem que tomar o cuidado para que esse fio não seja essa curvatura, ela não seja muito pequena, porque senão ela não vai ter, a mola não vai ter um formato regular, né? Ela vai ter um formato muito impróprio, né, para ela, e ela não vai ser regular na hora de comprimir, de abrir, ela vai ceder. E se for muito grande, né, essa curvatura, ela não vai parar, não vai fazer a sua função quando estiver dentro da máquina. Então, assim temos uma recomendação prática para se trabalhar em uma faixa de C, entre 4 e 12. Agora sim, né, a gente consegue compreender o porquê que lá na 3.1 ele dava esse valor para C, entre 4 e 12, que é o ideal, que é o recomendado, né? Se você trabalhar entre 4 e 12, dessa maneira, iremos trabalhar com uma geometria adequada para a construção. Assim, vamos modificar a equação, né? No lugar de D, a gente vai pôr o C, certo? Então, eu vou ficar com o 8 vezes força vezes o C, dividido por π d ao quadrado, mais 4F π d ao quadrado. Então, ou seja, ficou πd iguais, eu só somo a parte superior. Somando a parte superior, 4 com 8 dá 12, o F com F dá 2F, vezes C, né? Opa, mentira, é 12F, perdão. É 4, ou 8 com 4 é 12F, né? Ou eu posso pôr o 4F em evidência, que é o caso. Vamos lá. Vamos trabalhar isso aqui só para a gente entender. Eu tenho aqui, né? E o ruim das vezes mexer aqui é... Tenho pique, eu tenho pique, eu tenho pique, tenho nada. Ah, vamos pôr aqui, pi. E ainda vamos sacanear e colocar um i junto. Pronto, pi. Vezes d ao quadrado. E aqui, né, eu vou pôr 8F vezes C mais 4F. Correto? Então, deixa eu Ctrl C igual, eita, pronto, Ctrl V. Então, aqui eu vou pegar o F, vou pôr o 4F em evidência, certo?
aqui vai ficar C mais... Opa, perdão, vai ficar 2C mais 1. E aqui embaixo vai ficar π, certo? Como eu tenho uma multiplicação ali, um π, vamos ver o que ele fez aqui agora, né? Aí, ele... Ah, já sei. Ele dividiu tudo por 4F por 2C. Então, ele pegou tudo aquilo e dividiu por 2C, para ficar o 8FC D2 vezes 1 mais 1 sobre 2C. Então, ó, ele pegou essa parte aqui, ó. Ele pegou só essa parte aqui e inverteu, né? Ele pegou esse 4, jogou para frente e inverteu essa parte, fazendo uma multiplicação dela. Como se ele pegasse e dividisse esses dois pontos aqui. Por isso que resultou em 8FC π d ao quadrado vezes 1 mais 1 dividido por C2, né? Esse 1 ele manteve, né, para voltar aqui, e 1 dividido por C2 para voltar no 4F, né? Porque, ó, se eu pegar essa parte, dividir por 2 vai ficar 4, C por C vai ficar F, viu? O C vai cortar com o C, vai ficar 4F. Ele só fez essa nhaca. Aí ele pegou isso aqui, né, e chamou de K, né? Por isso que a gente tem K igual a 1 mais 1 sobre 2C. E colocou aqui K vezes 8FC dividido por π d ao quadrado. Ou seja, né, ele pegou o C, voltou lá, né, em D sobre D, né, D maiúsculo sobre D minúsculo, por isso que aumentou aqui ao cubo, né? Então, eu tenho essas duas formas. Essas duas formas, gente, eu posso, dependendo do exercício, é que eu vou usar elas, certo? Se o exercício me der força e a curvatura, eu vou usar essa fórmula, né? Se ele me der a força e os diâmetros, eu vou usar essa fórmula aqui. Então, dependendo do que o exercício me der, certo? Aí, nós temos, né, como o professor tinha falado, que o KS, ele chamou o KS de 1 mais 1 sobre 2C. Em que o fato de correção de cisalhamento é dado por KS igual a 1 sobre... Gente, da onde que sai essa forma? Essa forma, gente, é Euler. Sai lá daquele limite que a gente aprendeu em cálculo 1, que diz que o limite de 1 mais 1 sobre x, é x, né? Perdão, é x, mais 1 sobre x é igual a Euler. Ele traz nesse sentido, tá? Podemos chamar, então, o KS como fator de correção de um cisalhamento para a mola ser fabricada. Então, esse KS é que vai ser o meu índice de correção de uma mola, né? Então, que vai me trazer, por isso que ele tem que ficar entre 4 e 12. Menor que 4, ele vai ficar muito pequeno, e maior que 12, ele vai ficar muito grande e vai distorcer. E esse é adotado como critério de arredondamento da norma da ABNT, né? Que é o órgão que trata de sistema de medida, de 1977, e utilizado 2 casas decimais. As tensões que envolvem o cálculo de molas liquidais estão relacionadas com a força F, o diâmetro médio, né, que é o
diâmetro da mola em si, entre as duas paredes, da espira da mola e com o diâmetro, né, que é o diâmetro do fio, por isso o Dzinho. O fator de correção, que é o KS, é aplicado para corrigir o real valor da tensão de cisalhamento, né, que vai evitar o desgaste precoce da mola. Alguma dúvida? Aqui, gente, é mais explicação, porém essa aqui, você sabe que a gente vai usar lá na 1.3, que é para eu ter... Então, esse C maior que 4, menor que 12, gente, dá para anotar também, né? Que é a curvatura, né, da mola. Então, a curvatura da mola é igual... a gente pode anotar lá que vai ser C maior que 4 e menor que 12. As equações que estudamos até o momento foram baseadas em um fio reto. Quando damos forma à mola, ou seja, enrolamos para formar a hélice e o diâmetro médio da espira, daí que sai o nome helicoidais, né? Quando a gente começa a torcer ela forma a hélice, né? E quando a gente torce, dependendo do qual mola a gente quer, a gente forma uma distância entre ela, que é o diâmetro médio da espira. Só está espirrando. Temos um efeito de curvatura que precisa levar em consideração, né? Para isso que a gente faz a formulazinha do efeito curvatura. Quando avaliamos somente uma encarregamento estático, totalmente desprezamos esse efeito. Mas, na condição de carregamento dinâmico, temos que avaliar melhor esse efeito da curvatura, pois ele afeta na vida útil da mola por fadiga. Foi como o professor falou, se eu não colocar dentro desse padrão de 4 e 12, a mola vai ter uma vida útil bem menor, né, e vai acabar se rompendo, ou vai acabar virando, né, por ter uma vida mais útil. Por a vida dela ser mais útil, né, o fio ficou mais grosso, e ele vai ficar movimentando-se por causa do movimento de torção da mola. Então, toda mola tem um movimento de torção, gente, seja ela qual mola for. Dessa maneira, foi desenvolvido um novo fator, chamado de fator Bergstrauss. Alguém fala alemão aí? Não. Não. Você sabia que a maioria dessas eu esqueci o nome das coisas. Desses mecanismos é alemão, né? Que envolve mola, que envolve essas coisas. Na verdade, muita coisa de engenharia é parte da Alemanha, né? Uhum. Acho que não só de engenharia, mas no meio científico em geral. Mas mais assim, essas máquinas mais brutas para colagem de madeira, para a Siemens ali, ela faz muito, sabe? Essas partes assim de máquina mais para beneficiamento, seja ela de qual for, eles fazem muito lá. E é o que mais usa as molas, né? Então, para usarmos quando a mola for projetada para aplicar aplicações que envolvem fadiga apresentada na equação, né? Então, agora a gente tem um KB,
o outro era KS, né? E esse KB vai ser igual a 4C mais 2 e 4C menos 3. Deixa eu só dar uma organizada aqui. Como vocês não viram ainda, eu posso arrumar. Aí, agora tá certo. Então, podemos ainda utilizarmos um novo... Ah, tá. Existem outros fatores como o while, KW, mas o fator BKB é o mais utilizado. Esse B é minúsculo também, tá? Que é o KW, né? Também o W é minúsculo. É mais utilizado. Podemos ainda utilizar um novo fator de correção combinado às correções KB e KS usando a equação 1.6 e a equação 1.7. Assim temos um novo fator que vamos chamar de KC, que é aquela fórmula, aquele produto que a gente usa lá. Então, KC vai ser KB dividido por KS, né? Lembrando, né, que as duas têm fração. Aí eu copio a primeira e multiplico pelo inverso da segunda, certo? Aí, como eu tenho C2, tá multiplicando, né? E aqui tá multiplicando. Ele vai ficar... Deixa eu fazer ali para vocês. Vai ficar mais fácil. K2 vezes K4 mais 2. Dois C multiplica 4C mais 2. 4C mais 2. E embaixo vai ser 4C menos 3. 4C menos 3. Vocês querem intervalo? Você que manda, professor. 2C mais 1. 2C mais 1. Não, vocês quiserem. Oxe. Por mim, tanto faz. Se quiser tocar direto, pode tocar. Tá, Ctrl V. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 2 aqui, gente. 2C vezes 4C. 2C vezes 2. Ou eu vou deixar quieto esse 4C. Eu vou deixar quieto esse aqui. E vou pegar... esse 4C e multiplicar por esse 2C. E vou ver que resultado vai dar aqui embaixo. Aí eu vou ficar com 8C ao quadrado, né? Mais 4C, menos 6C, menos 3. Igual 4V. A minha esperança, gente, é que dê para simplificar lá no final. Vamos lá. Então, eu tenho 8C ao quadrado mais
Menos, né? Menos 2C, menos 3. Por quê? 4C menos 6C, menos 2C. Eu preciso de um número que multiplicado de 2 sobre 8 e outro número somado que dê... Não, dois números que somados de 2 sobre 8 e dois números que multiplicados de menos 3 sobre 8. Né? 8,5. 8,5. Achei uma coisa melhor. Fala. 2,4 e 1,3, né, professor? Hã? Vai ficar 4C. Peraí, deixa eu fazer aqui no papel de cabeça. Não, ó, eu achei aqui uma coisa melhor para fazer. Ó, se eu colocar o 2 em evidência aqui, ó. Se eu colocar o 2, vai ficar 2. E aqui vai ficar 1. E aqui vai ficar 4. Aí, ó. Aí eu não preciso fazer tudo isso aqui. Entendeu? Aí eu posso cortar. Sim. Ai, aqui ficou mais fácil. Aí eu posso cortar. Acho que eu fiquei feliz por achar. Posso cortar esse com esse. E aí vai me sobrar, né? Adiantou cortar. Esse com esse. Nossa, agora também ficou um corte muito grande. Aí. Aí vai me sobrar Ctrl V. Sério? Que sasque. Aí. Aí vai sobrar aqui em cima. Aqui embaixo vai sobrar 4C menos 3. E aqui em cima vai sobrar 4C. Aí não tem que simplificar, né? Eu acho que foi isso. Se eu não fiz nada errado. Né? Deixa eu ver a geral. Ctrl V. Flechinha. Por que essa flechinha não muda junto? Ó. Será que eu fiz certo? Ó, 4C mais 2. É o 2 em evidência, né? Vai ficar 2C mais 1. 2C mais 1, eu corto os dois. Tá certo, né? Tá sim. Dá, né? Ó, 4C mais 2, 2C mais 1. Colocando em evidência, vai ficar 4C sobre 4C menos 3. Também, né? Essa daí é uma norma da BNT adotar como critério de arredondamento a norma da BNT, né? Que é duas casinhas depois da vírgula, certo? Então, esse aqui, esse eu apago, ou eu podia ter deixado, mas tudo bem. Então, o B maiúsculo e o C e o B, né? Aí nós vamos ter, para o caso de
reflexão da mola helicoidal, aplicamos o teorema de Castigliano. Gente, um trabalho para vocês, né? Vamos fazer um resumo desse teorema de Castigliano. Pode anotar lá. Certo. Fazendo aquele mesmo modelo, professor, para te enviar. Só que agora não dá para te enviar por WhatsApp, né? Que você tá sem. Não, pode mandar, só. Olha aqui como eu estou fazendo. Ah, beleza. Ó. Castilhano. Aí eu voltou meu WhatsApp. Pode ver, eu estou usando o WhatsApp de. Não, agora vou mandar lá para eles. Eu estou usando meu WhatsApp comercial. Ah, certo. Como é que faz para aparecer todos vocês aqui? Como assim? Eu queria que aparecesse aqui, ó. Só está aparecendo quem fala. Ah, tu tem que clicar. Deixa eu ver. Clica no nome de alguém aí embaixo aí. No ícone de alguém aí, pode clicar. Que eu acho que daí fica. Cliquei. Não tá indo, não? Não. Ali embaixo, professor, a lista de alunos lá, do lado do botão de desligar. Botão aqui. Não, mas eu quero que vocês apareçam aqui. Qual tá o Vitor aqui? Tá bom. Tá ótimo. Ó, já desligou de volta. Ha, 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 ha. Tá, vamos voltar lá. Certo? Então, daí agora com esse nós vamos ter 2 trabalhos, né? Tem uma... Quem me mandou o trabalho vai ter que me mandar de novo. Daí eu salvo no computador aqui. Acho que é mais fácil me mandar... pode mandar aqui que daí eu salvo. E daí eu não vou perder mais, eu salvo no computador. Pode me mandar por WhatsApp mesmo. Beleza. Resumo do teorema de Castigliano, é isso? Castigliano. O que fala desse menino? Lembrando que a energia total de deformação de uma mola é composta por um componente torsional e outro de cisalhamento. Com isso, podemos apresentar a equação 1.10, né? A seguir, que representa a reflexão de uma mola de compressão com fio redondo. Então, vai ficar y igual a 8 vezes F vezes o diâmetro ao cubo dividido pela normal. Pelo número de espiras, né? Desculpa, pelo N, que é o número de espiras. Dividido pelo diâmetro do fio a quarta vezes G. Esse G, gente, seria mais ou menos o quanto o material consegue a elasticidade de torção, certo? Em que Y é a reflexão da mola, N é o número de espiras ativas, e G, MPa, né, Pascal, é o módulo, né, de elasticidade por torção. Então, é o quanto a mola consegue torcer. Mas, lembrando, né, a torção é esse movimento aqui, gente, tá? Opa, foi demais. A figura 1.3 nos apresenta uma curva força-reflexão característica de uma mola helicoidal, né? Então, ó, esse movimento aqui, ó. Vamos lá. Esse 15, gente, seria a porcentagem de reflexão que ela tem.
Então, no 15, ó, ela não altera muito, né? Ela tá certa, que é naquele padrão. 85, ela já se altera muito. E na 100, gente, olha, ela sai totalmente fora do padrão, tá? Podemos também expressar a constante K da mola apresentada na figura anterior, sendo, né, K igual D a quarta vezes G dividido por 8D cubo N. O que aconteceu aqui? Saiu a força e nós invertemos, né? Fizemos o inverso para ter o K. Então, sem a força, então, a constante K, né? Que é... Cadê? Para... Em algum momento entrou só o K aqui. Para a gente poder calcular. Mola de compressão. Existem diversos tipos de mola de compressão, mas a mais comum é do diâmetro médio efetivo constante. Ou seja, o diâmetro ao longo da mola permanece constante. Passo de hélice constante, né? Hélice constante. Isto é, a distância entre cada espira, ou diâmetro do fio constante, né? A distância entre cada espira vai ser constante, né? Com o fio constante também. Como mostra na figura ponto 4, né? Esse aqui sempre vai manter, né, esse diâmetro constante, ou seja, eles não vão se encostar. Certo? Ó, todos afastados. Para saber mais sobre como podemos elaborar um procedimento para se estudar a lei de Hooke, que é a base para o entendimento para o funcionamento de molas helicoidais, recomendo a leitura do artigo Desenvolvimento de experimentos remotos para a introdução à iniciação científica no ensino técnico aplicado no tema da lei de Hooke, né? Se vocês tiverem curiosidade, dá uma lida. Aí está o site que vocês podem encontrar, tá? Qualquer coisa, se tiver um tempinho, posso dar uma baixar esse artigo, mas quem tiver e baixar, passa para os outros. Se tiver um tempinho a mais. Para esse tipo de mola, devemos nos atentar ao tipo de extremidades. Temos 4 tipos geralmente usados, sendo apresentado na figura 1.5 a seguir, né? Então, tipos de extremidades para molas de compressão. Extremidade simples, mão direita. Extremidade em esquadro e retificada, mão esquerda. Certo? Já vamos lá. Extremidade em esquadro, mão direita. Extremidade simples e retificada, mão esquerda. Então, o que acontece? É o material, na forma em que ele é feito. Olha o corte aqui, ó. Quando eu tenho corte seco, né, ele vai me dar a extremidade simples, né? Ela é simples a extremidade. Quando eu tenho extremidade em esquadro, né, é que vai ser um ângulo compatível com a mola, né, bem no centro, né? Ela vai ser bem no centro, o corte vai ser bem no centro da mola, né? Aí, quando eu tenho esse tipo aqui de mola, é que seria mais ou menos um corte na vertical da mola, no fio da mola, sabe?
que ele vai achatando até chegar no centro. E aqui, além de ser achatado, ó, aqui ele tem um corte brusco, né? Aqui ele já tem um corte mais arredondado, achatado no final da mola. A extremidade simples da figura 1.5 pode ser definida como o final da mola com um arame determinado sem nenhum acabamento, né? Como o professor falou, né? É só corte no seco aqui, sem acabamento nenhum. E em qualquer posição angular. Outra coisa que o professor falou, só cortou, né? Aí, para os caso B da figura 1.5, a extremidade em esquadro significa que ao final do arame termina na linha do centro, como o professor falou. O corte é bem no centro aqui, para que ela tenha um risco menor de cisalhamento. No caso C da figura 1.5, após a extremidade estar em esquadro, acrescentamos uma operação de desbaste, retifica, para deixá-la em plano de 90 graus, né, com a linha do centro. Aí o que eu pude explicar para vocês foi isso aí. É pegar isso aqui e como se fosse cortar o fio, né? Cortava aqui. Deixa eu... O que ele fez? Ó, aqui, ó, o fio tá inteirinho. Nessa aqui, ele veio e cortou aqui, ó, no meio, ó. E tirou essa lasca para ficar, tipo, plano, né? Com a mola. E não tortinho assim. Certo? E no caso da D, quando temos a extremidade simples e apresentamos a operação de desbaste, como no caso C, né? Aqui, então, gente, aqui, além dele debastar, ele junta as pontas para ela ficar retinha aqui, ó, estão vendo? Né? Então ela fica junto. Aqui não, aqui fica separada, mas acontece o debaste, né? Desbaste. É como se cortasse aqui, né? Só para manter. Tudo bem? Consegui me fazer compreender? Às vezes, em vez de eu simplificar, eu dificulto as ideias, né? Professor, só uma coisa aqui. Acabei olhando aqui no caderno aqui, acabei lembrando do relação à pesquisa que você pediu. Como é que é para ser feita a entrega? Eu acabei me esquecendo. Pode mandar. Mandar onde? No WhatsApp. WhatsApp? Ah, então tá bom. Então. Uma hora funciona. Ó, parou de funcionar ainda. Tem horas que funciona. Ó, na hora que eu mandei de vocês, nesse aqui, não estava funcionando. Daí voltou a funcionar. Vamos lá. Eu acho que me fiz compreender, né? O que significa de mão direita é quando a mola é enrolada para formar a hélice no sentido horário. E para a mão esquerda é quando a mola é rolada para formar a hélice no sentido anti-horário. Tá? Isso daí apareceu lá na 1.2, né? Falou de mão direita e mão esquerda, a gente ficou meio boiando. Então, agora, a gente já sabe quando aparecer mão direita, mão esquerda, ou sentido horário, sentido anti-horário. A condição das extremidades é importante, principalmente quando precisamos de uma melhor transferência de carga, sendo que, nesse caso, preferimos as extremidades retificadas, né? Ou seja, casos que
Corta no meio para ela se assentar melhor. Também as extremidades influenciam no número de espira e no comprimento da mola, como a tabela 1.1 apresenta esta influência e as respectivas fórmulas, né? Então, fórmulas para as características de extremidades. Pode apagar ali, filho. Extremidades de molas, compressão. Termos. Espira de extremidade, N, né? Simples é 0, simples ratificada é 1, em esquadro ou fechada é 2, em esquadro ou retificada é 2 também, né? Total de espira é o normal, né? É o número de espiras, se for simples. Aí, se for ratificada, é o número de espira mais uma, fechada é o número de espira mais duas, e retificada é o número de espira mais duas, né? O que significa isso, professor? Por exemplo, eu quero uma mola de 40 centímetros, certo? Então, eu vou enrolar as espiras até dar 40 centímetros. Se ela for simples, né, que é aquela primeira, eu só enrolo até os 40 centímetros. Só que se ela for ratificada, eu dou mais uma volta, depois dos 40 centímetros, para que na hora da compressão dela, ela se mantenha dentro do sistema que eu quero. Se for aquela serradinha, aí eu tenho que dar 2 voltas, e se for aquela juntinha, né, com a última espira, né, eu tenho que dar 2 voltas. E se for aquela outra que fica um pouquinho separada, também é 2 voltas a mais, certo? Que na verdade, gente, é uma volta só, né? Como eu vou cortar metade do fio de um lado e do outro, estou cortando uma volta. Por isso que eu tenho que dar 2. Comprimento livre, né? O L0. Então, para simples, vai ser o número de voltas mais o diâmetro do fio. Aí, para ratificada, também. Já para a fechada, né? Ou esquadrada, é o número de voltas da elipse mais 3 vezes seu diâmetro do fio. E se for a esquadrada, né? Sem juntar com a última espira, é só 2. Estão entendendo? Isso é só a hora de fazer, certo? Dependendo de onde vocês forem trabalhar, gente, às vezes vocês vão usar muito isso de mola. Eu trabalhava em beneficiamento de madeira, e daí eu via lá a parte dos engenheiros. É óbvio que eu trabalhava na colagem das madeiras, né? Mas, na verdade, eu trabalhei uns 3 anos na plana, né? Na plana 1. Só que daí, quando eu ia no banheiro, passava pela sala dos engenheiro mecânico. E aí eu vi umas 300 molas e não entendia o porquê aquilo, né? Agora eu entendo. Você vai ter que produzir porque muitas dessas máquinas precisam, né? E elas cansam, né? Por você trabalhar, principalmente a fábrica vai trabalhar 24 horas, elas têm esse desgaste muito rápido, certo? Comprimento livre, comprimento sólido, né? Também vai ser... Ó, aqui ele já troca, né? O simples vai ser N mais 1 e o ratificado vai ser só o número de voltas. O fechado N mais 1 e o ratificado o número de voltas. Passos, né? Que é o P, que é o comprimento mais o diâmetro, dividido pelo número de voltas,
que é esse pezinho aqui de cima do comprimento livre, gente. Tá? Daí, como é que eu vou usar esse pezinho? Aí, é o comprimento dividido pelo número de voltas mais 1. Comprimento da mola menos 3 vezes o diâmetro do fio, dividido pelo número de espiras. E o último é o comprimento menos 2D, dividido pelo número de espiras de volta. Outra característica construtiva para a mola helicoidal de comprimento é o fato de que, se realizarmos a pré-ajuste para se induzir seções residuais benéficas, né? Então, a gente tem que, quando a gente termina, experimentar para que aconteça um prévio ajuste, né? Para que ela se encaixe no lugar. O procedimento consiste em fabricar a mola em torno de 20% maior no comprimento e depois aplicar uma caixa axial até a mola ficar com a menor altura permitida, ou seja, o comprimento da mola fechado, né? Entendemos como a mola fechada o momento em que sobe a ação da força axial, a mola ficará totalmente comprimida até que os anéis de mola estejam encostados e assim não consigam mais o deslocamento axial da mola. Tudo bem? Vamos lá, então, resumir isso. O que significa, professor? Significa que eu vou, na hora de fabricar a mola, eu vou fabricar ela com 20% maior, né? Para quê? Para que eu tenha uma compressão total dela, né? Até o momento das espiras se encostarem. Para que na hora que eu firme essa mola, não haja mais esse encontro e a mola fique com o tamanho padrão desejado. Certo? Era bom nós fabricar uma mola dessa, né? Vamos ver lá que momento a gente vai poder ir no laboratório. Essa turma tem quantos alunos, gente? São 10, eu acho. Então dá para nós ir no laboratório. Mas tá liberado? Hã? Tá liberado? Até 10 pessoas dá. É que eu não tenho certeza se são 10. Não, mas Não tenho certeza. pegamos Mas que nessa participa. média aí. Porque, Mas pode marcar, que nem sempre vai todo mundo, então 10 está dentro. Pois é. Então, vamos lá. Aí seria legal a gente fabricar isso daí. Depois de aplicar, fechar. No entanto, como a mola fechada, o momento em que, sob a ação de uma força axial, a mola fica totalmente comprimida, até que o anel da mola, os anéis da mola, estejam encostados e assim não consigam mais o deslocamento axial da mola. Tá? Molas de compressão são aplicadas nas indústrias para armazenar energia. Essa energia utilizada nas molas helicoidais compressão é o armazenamento de que força? Essa energia é constante? Que força que é essa, gente? A gente usa ao comprimir a mola. Como é que é, professor? Não entendi a pergunta. Qual força que é? Aqui, ó. Essa energia utilizada na compressão das molas helicoidais de compressão é armazenada de que forma? Qual força é essa? Então, porque assim, eu pego e comprimo a mola, eu estou guardando energia, certo? Qual é a energia que eu guardo? Seria elástica, professor? Elástica. Portanto, ela é constante ou não é? Penso que não.
Acho que Por que não? até o momento que comprime, sim, né? Não, quer saber se a energia guardada é constante. Não. 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 Ainda bem que eu não dei física 1 para vocês. Gente, de que material a mola é feita? Vamos supor, de ferro. Sempre vai ser o ferro. E o ferro tem uma constante elástica. Portanto, a energia ocasionada por essa mola também vai ser o quê? Constante. Porque a pressão que a mola vai exercer ao descomprimir sempre vai ser a mesma. Caso não seja, ela está o quê? Com problema, tem que trocar ela. Então, sim, é constante. Mas ele também vai depender da intensidade que aplicou, né? Para comprimir. Não, gente, calma lá que vocês não estão entendendo, rapazes. Deixa eu olhar vocês. Gente, assim. Não, vamos fazer diferente. Vamos lá para o desenho da mola. Ele perguntou se essa energia é constante. Se a energia que nós vamos utilizar nessa mola aqui, por exemplo. Então, eu comprimi essa mola aqui, correto? Ó, aqui tá bem bonitinho. Tá vendo que ela é cortada e juntinha aqui? Ou seja, ela é reta nesse lado aqui. E essa aqui já não é, ó. Ela já é aberta. Então, gente, quando eu comprimo essa mola, vamos supor que essa mola é de ferro. Nossa. É de ferro. O ferro, ele tem uma constante elástica. Essa constante sempre vai ser a mesma. Então, a energia que vai acumular sempre vai ser a mesma. Vocês lembram a fórmula da energia elástica? Energia elástica é igual a K X ao quadrado sobre 2. sobre delta X ao quadrado dividido por 2. Quem é esse K? É a constante lá. Constante elástica, né? Esse comprimento também não vai ser constante? Porque se ela vai encurtar aqui, sempre vai ser esse comprimento aqui. Então, essa energia também é constante. Entenderam? Agora sim. Agora, se eu perguntar para você, essa energia que produzida por essa mola é constante em relação a essa energia produzida por essa mola? É a mesma energia? E agora, o que vocês me dizem? Acredito que varia Isso. elástica. Corajoso, respondeu. E você está certinho. Vai variar por causa da constante do material, gente. Se for o mesmo material, aí vai depender do comprimento, né? Então, de qualquer forma, vai variar. Se for material diferente, já vai variar de qualquer jeito. Certo? Muito bem. Positivo. Agora pode respirar, porque pelo menos você foi corajoso. Estabilidade. A estabilidade de uma mola de compressão está relacionada com a possibilidade de ocorrer uma reflexão quando for aplicada a uma carga de sentido axial da mola. No sentido axial da mola. Então, é quando ela vai entrar, né, em repouso
Mas esse repouso, gente, é quando ela não consegue mais se comprimir, certo? É um repouso que está guardando a energia. Essa reflexão, também chamada de flambagem, é sempre ao que ocorre a um eixo quando colocado em uma posição de coluna e aplicado uma carga excessiva, né? Então, é como se eu estivesse apertando uma coluna, né? Uma barra, né? Como se eu pegasse e colocasse força na extremidade de uma coluna, que é que eu faço, que é força e extremidade da mola, né? Você coloca a mola de pé e aperta com a mão, mais ou menos isso, tá? Então, quando eu não consigo mais apertar e eu paro, eu fico forçando e a mola fica parada, essa é a estabilidade. Assim, devemos nos preocupar em prevenir isso. E para tal, desenvolvemos a equação 1.12 para o que chamamos de reflexão crítica, YCR, né? Então, a minha reflexão crítica, né, o YCR, é igual ao comprimento vezes a curvatura dela, vezes 1 menos a curvatura na compressão, dividido pela constante ao quadrado. Tudo isso elevado a meio. Ou seja, tudo isso raiz quadrada. Para variar, né? Saiu do formato. Então, em que o YRC é a deflexão crítica, o máximo reflexão admitida para a mola sujeita a um carregamento axial específico. LU é o comprimento inicial da mola, YF é a razão efetiva de Spelitz, dada pela equação 1.3, que, né, vai estar lá, que é o C1 e o C2. Então, as constantes elásticas dadas pela equação 1.14 e 1.15, respectivamente, né, estão aqui. O lambda F, né, é igual a alfa vezes o comprimento dividido pelo diâmetro da mola. C1, né, que é a constante elástica. Percebo que não é mais K, né, porque o K ficou lá atrás para outras coisas. É o C', tá comigo, que é igual a energia dividido por 2 vezes a energia menos, quem lembra o que é o G? Pressão, né? C2 dividido, C'2 é igual a 2π ao quadrado, energia menos G, dividido por 2 vezes G mais E. Essas fórmulas vai dar pinhão na cabeça de vocês. É bom já começar a fazer o formularinho para ir treinando. Sendo que alfa é a constante de condição de extremidade e E é o modelo de elasticidade, né? Ou seja, também é a constante de elasticidade do sistema, né? É a energia de elasticidade. Da tabela 1.2, né, que está aí, encontramos os valores de alfa para cada condição de extremidades. Mola suportada entre superfícies planas paralelas, extremidade fixa, 0,5. Aí outras extremidades pivotadas, né, articuladas, ou seja, movimento, 0,707. Ambas as extremidades pivotadas articuladas, 1.
e uma extremidade engastada, outra extremidade livre. Então, uma presa e outra livre, 2. Tá? Ambas as extremidades pivotadas. Agora, para termos ambas a gente vai levar como padrão, né, as ambas extremidades com movimento, que é 1. Agora, para termos uma estabilidade absoluta, precisamos estabelecer um critério conforme a equação 1.6, que é essa aí, né? O comprimento tem que ser menor que π vezes o diâmetro dividido por alfa, vezes, né, a raiz quadrada de 2 vezes E dividido por G, menos G, dividido por 2G mais E. Certo? Gente, lembrando que a de baixo não dá para alterar porque é 2G mais E. Certo? E a de cima não dá para alterar porque é menos. Menos tem que continuar essa mesma sequência. Tá? O que eu posso alterar na de baixo é o E mais 2G. Podemos simplificar a equação 1.6, né? Quando o material de fio da mola helicoidal de compressão for de aço. Sendo, aí acho que fica bem mais fácil, né? 2,6 vezes D vezes alfa, né? Então, ou seja, a raiz quadrada, né, de tudo aquilo ali, quando ela é de aço, é 2,63. E o π, como é um fio de aço, né, ele não vai ter totalmente a circunferência formada, que a gente pode arredondar para isso. Aplicamos o critério da equação 1.17. Se o valor de L0 for menor do que o resultado de 2,63 D sobre alfa. Então, temos uma estabilidade neste mola. Ou seja, o comprimento da mola deve ser menor que o valor calculado na extremidade 1.7, da expressão 1.17, que a gente vai ver ainda, para que não ocorra o fenômeno de falta de estabilidade. Gente, eu perguntei lá para o engenheiro mecânico, ele disse que quando vai tratar disso, tem vários aplicativos, mas não é aplicativo, programas, que você joga os dados, ele já te dá certinho, tá? Mas para vocês saberem de onde que saiu. Certo? Cadê a 1.17? Devemos sempre avaliar esta equação de estabilidade. Não. Tá certo. Devemos sempre avaliar essa equação de estabilidade em molas helicoidais de comprimento, pois se a mola flambal ela perder uma característica fundamental de tensão vista ao longo desse texto, é a vida útil da mola ou mesmo a sua função será prejudicada. Então, como o professor falou, se a gente deixar um desses passos para trás, a vida útil dela vai acabar ou vai ficar acontecendo igual, ou acho que foi o Adriano, né, que falou no começo da aula que a mola só ficava saindo, caindo. Aí responde, né? Retomando o conceito de aprendizagem, devemos efetuar uma análise de uma mola helicoidal de comprimento, com foco no cálculo das tensões, no efeito da curvatura e na estabilidade, né? Lembrando lá do comecinho. Como exemplo da solução para SP, consideramos a análise da tensão para carga estática e dinâmica. Fio redondo
com material de aço e extremidades em esquadro e retificada. Também considera uma força de 300 N, um comprimento de 78 milímetros, um comprimento inicial de 78 milímetros, comprimento final de 43,4 milímetros. O diâmetro do fio é de 2 milímetros. O diâmetro da mola é de 10 milímetros. O G é 80 G Pascal. O E é 210 G Pascal. Usamos primeiro a equação 1.3 e calculamos a tensão máxima. Então, no lugar do F, a força 300. No lugar do D, é o 10, né, milímetros. O Dzinho é 2. E o que mais? Só isso. Substituindo tudo, né, eu tenho que o meu tal é igual a 1050,42 Newton por milímetros quadrados, né? Ou ainda M Pascal, porque aqui é gigapascal, vai dar em torno de megapascal. Agora definimos o índice C da mola, usando a equação C igual a D dividido por D. 10 dividido por 2, assim temos 5. Calculando o fato da correção KS, né? Agora a gente já tem que é os 5 milímetros. Lembrando que tudo vai dar em milímetros, então, substituindo ali, vai ficar 1 sobre 10, que vai ficar 0,1 mais 1, 1,1. Com isso, nossa tensão máxima deve ser corrigida com a equação 1.5. Daí, eu vou multiplicar, né, o tal, vou multiplicar o KS pela parte que faltou, 8FC dividido por π d ao quadrado. F é 300, C é 5 e D é 2. Tudo milímetro, né? E a força em newtons. Aí eu vou ter newtons por milímetros quadrados. Que deu, né, a mesma coisa. Com esse resultado, podemos observar que os valores de tensão máxima exigida encontrada a partir de duas equações, 1.3 e 1.5, foram os mesmos. Ou seja, o valor real da tensão de cisalhamento não necessitou de correção, né? Porque deu a mesma coisa. Para o caso de carga dinâmica, fadiga, né? Os efeitos da curvatura são importantes. Usando, então, o fator Kc através da equação. Então, é só pegar, trocar todos os dados, né? Que ele é só C. Então, o Kc vai ficar 2C. Ou pode usar aquela outra, também é mais fácil. O Kc vai ficar 1, vamos usar aquela lá para ver se vai dar certo? Bora. Bora. Então, aqui, né? Ctrl C e Ctrl V, Ctrl Z. Eita. Vamos lá de volta. Inserir. Vamos. 4. Aqui não precisa mais de parênteses. 4 vezes 5 menos 3. E em cima, 4 vezes 5. Esteja copiado, né? Ctrl C, Ctrl V. Ctrl C. Igual. Ctrl V. Aí aqui em cima eu tenho
Aqui embaixo eu vou ter 20. Vou fazer devagarzinho para a gente não se perder. 20. Droga. 20. Aí eu vou ter, Ctrl V, 20 dividido por 16. Por 17. 20. Alguém faz aí? Pode deixar. Faço aqui, então. 20 dividido por 17. 1,176. Arredondando, né? Porque a gente sempre tem que pegar duas casas, 1,17. O que deu lá? Ah, ele pegou 3 casas. Olha, veja como é. Ele falou para fazer igual a BNT, que pede 2 casas, né? Ele pegou 3. Mas vocês viram que deu bem certinho, né? Então, K vai ser 1,176, né? Ou 1,176 vezes 8 vezes 300 vezes 10 dividido por π sobre 2 elevado ao cubo, né? Ali vai dar 3.000 vezes 8, 24.000 dividido por 8. Ah, mas daí dá para cortar aqui. Aqui, ó, é bem mais fácil fazer assim, ó. Aqui. Corta esse 8 com esse aqui, né? Porque 2 ao cubo é 8. Aí, multiplica esses dois, fica só o 0 aqui. Corta aqui. Aqui vai ser 3,14. Então, vamos lá para a calculadora. Aí eu vou ter 1,106 vezes 3.000 dividido by 1,176 vezes 123. Aí, dividido 3,14. Certinho, ó. 1.123,56. Né? M gente, eu tenho que lembrar uma coisa muito importante. Por que dá MPa? Porque o Pascal, ele é 1 vezes 10 elevado a menos 5, certo? E nós estamos tratando de milímetros. E daí, para transformar em metros, né, que fica em mega. Por isso que fica megapascal. Certo? Alguma dúvida? A dúvida surge nas atividades, aí, quando for fazer, que a galera se perde. Eu vou mandar uma listinha, então, para vocês. Aí fica bom. E aí eu... Então, já achamos, então, esse valor, né? Que é 1.123. Aí, nós sabemos que o aço, gente, ele é o L0 menor que 2,63 vezes D alfa, né? Então, precisamos agora verificar qual é a estabilidade que usamos na equação. Então, a tabela 1.2 é 0,5, né, o alfa, porque ele deu a descrição da mola aqui, gente. Então, isso nós temos que tomar muito cuidado, essa descrição da mola, para nós podermos olhar nessa tabelinha aqui. Mola suportada entre superfícies planas paralelas, extremidades fixas. Então, vai ser 0,5. Cadê? Mola de aço, extremidades em esquadro e retificado, né? Daí, vai ficar 0,5. O diâmetro da mola é 10. Então, 10 dividido por 0,5 é a mesma coisa que 10 vezes 5.
50. 50 vezes... Bora lá fazer essa conta. Então, é 10 dividido por 0,5. Dá 20, perdão. Dá 20. Não é 0,5, é meio, né? Mas sobe o 2. 20 vezes 2,63. Oxi. Menos 2,63 vezes 2,63. 52,6. Certo? Logo, o comprimento inicial dela é de 78 milímetros. E maior do que o que nós calculamos, né? Então, L0 é maior. Conclusão. A mola vai flambar a partir das considerações desse SP. Podemos ter em mente que precisamos aumentar o diâmetro médio da espira para a mola não flambar, né? Podemos levantar uma primeira aproximação, sendo que o D tem que ser um pouquinho maior. Como é 78, né? A gente vai substituir o D, vai substituir o limite inferior, o comprimento inicial, e vai achar o cálculo. Vamos lá. O que eu fiz primeiro? Como eu tinha o meu B igual a 10, né? Eu substituí primeiro. Mas, como eu sei que o meu L 0 é igual a 70 milímetros, eu posso fazer o contrário, né? Então, eu posso jogar na fórmula 78 igual, né? Vou procurar o D dividido por 0,5. Daí eu tenho mais o 2,63, porque ele é o aço, né? Vezes. O que eu faço primeiro? Tanto faz. Eu posso passar 0,5 que está dividindo e multiplicando, né? Aí eu vou pegar aqui no calculador, 78 vezes 5 é igual a 39. Dividido, por quê? Porque o 2,63 está multiplicando, passa dividindo. Dividindo por 2,63. Que vai dar aproximadamente 14,82. Então, em vez do meu diâmetro ser 10, ele tem que ser maior que 14, tem que ser lá por 15, para que não haja um rompimento, não tenha flambação da mola, certo? Erro! Tenha em mente que isso é uma aproximação e devemos avaliar novamente todos os cálculos feitos para tensão, curvatória e estabilidade com esse novo diâmetro, certo? Mas se a gente pegar o 15, vai dar certinho. E aí, a gente já sabe. Reavaliando as características da mola para atender ao novo diâmetro proposto. Descrição da situação problema, né? Agora, a única coisa que mudou, né, gente, foi aqui D igual a 14 milímetros. Resolvendo, eu vou ficar... Agora vocês já compreenderam, né? Mas eu vou mandar esses slides, se vocês quiserem olhar com mais mais atenção. Ó, os dados são os mesmos, a única coisa que eu mudei foi o D para igual a 14. Em primeiro lugar, vamos definir o índice C da mola usando a equação 1.4, né? Então, o índice vai ficar C igual a 5,6. Agora, vamos calcular o KS, com 5,6. Primeiro, o nosso C
tinha ficado 1,1. Agora ele aumentou para 5,6, né? Deu um salto massa. Agora vamos calcular o KS, né? Vai ficar 1,9. Aí o KS diminuiu. 1,1. Aí ficou 1,09. É óbvio, né? Porque quanto mais aumenta o C é inversamente proporcional ao K. Ah, não. C é inversamente proporcional ao K. Está dividindo. Assim como temos a necessidade de uma carga de trabalho de tal igual a 3.000 MPa, né, megapascal, e a mola existente tem uma carga máxima de trabalho de 749 MPa, então, esta mola não atende à aplicação e deverá ser redimensionada para a condição do uso. Depois que eu faço todos os cálculos aqui, né? Que aqui acho o tal, aqui ficou 1, e o tal que nós calculamos aqui ficou 700, ficou menor. Então, também ela não é adequada. Obrigado pela atenção. Gente, em relação aqui ao exercício, alguma coisa, alguma dúvida? Então, de verdade, o que eu precisava? Eu precisava diminuir essa minha distância, esse meu diâmetro, para que a mola fosse mais comprimida e me desse maior. Porque quando eu aumentei, o que aconteceu? Diminuiu. Então, eu tenho que diminuir para poder aumentar, porque ele é inversamente proporcional. Certo? O negócio aí a resolução não é difícil. A questão mesmo é que é muita fórmula, né? Isso. É bastante fórmula. Você percebeu que você tem que usar todas elas? Todas. Nas 3 aulas que nós tivemos até agora, você tem que usar todas as fórmulas que a gente aprendeu para um exercício. Então, pensa, eu vou pedir aí para vocês, calcule se a mola é essencial para esse movimento. Aí vocês vão calcular só esse aqui e já vai dar 1, 2, 3, 4 fórmulas. Aí mais a da 2.2, que são 12 fórmulas que nós contamos? Aquela da 1.2? É alguma coisa assim. Não, da 1.2 é 16 fórmulas. E da 1.3 que é 12 fórmulas. Então, é muita coisa. Por isso que eu estou falando para vocês. Façam um formulário. Porque lembrar de tudo isso, gente, eu até permito que vocês coloquem aí o nome de cada uma. Para a gente saber certinho aonde pôr. Eu sei lá. Em que momento vocês vão usar isso? Professor, Oi. o senhor vai disponibilizar essa apresentação? Sim, vou pôr. Eu tenho que lembrar de pôr, eu não lembro de pôr, gente. Uhum. Tá bom, então. Tá bom? Mas eu vou lembrar essa semana de pôr, ou vocês me mandam uma mensagem, e daí eu coloco lá. Feito? Tá bom, então. Aí eu acho assim. Eu vou mandar uma lista